Apresentação de Jesus no templo, Lucas capítulo 2, versículos 22 a 40. Vamos juntos. O Espírito Santo nos revele Jesus. Depois do díptico dos anúncios, como depois dos nascimentos, o Espírito se manifesta, de um lado em Isabel e Maria, e do outro em Simeão e Ana. Como a narrativa da visitação, a da apresentação, termina as duas narrativas de anúncio e liga-as uma na outra. Ela continua a narrativa do nascimento de Jesus e retoma ao mesmo tempo um tema do Benedictus, meus olhos viram a tua salvação. Este sólido arranjo das narrativas não impede que a da apresentação seja, por sua vez, a primeira parte do último díptico de Lucas. A primeira vista ao templo sucederá à segunda. Em Lucas, tudo sucede aos pares, num jogo de paralelismos e de intercalações contínuos, incluindo os personagens Simeão e Ana. Nos Atos, o fenômeno é comum: Pedro e João, Paulo e Barnabé, e assim por diante. Vamos lá, o cumprimento dos ritos que lemos em Lucas capítulo 2, versículos 22 a 24. Segundo o Levítico, capítulo 12, versículos 6 a 8, completos que forem para uma mulher os dias de sua purificação, seja por um filho, seja por uma filha, levará ao sacerdote um cordeiro nascido naquele ano. Mas se ela não dispuser de meios para oferecer um cordeiro, tome 2 rolas ou 2 pombinhos, ao que lemos em Levítico 5, 7. Essa cerimônia dizia respeito só à mãe e tinha lugar 40 dias depois do nascimento de um menino, 80 dias no caso de uma menina. Muito diferente é o rito do resgate do primogênito. Segundo o Êxodo 13, 1, 2, Deus disse a Moisés: consagra-me todo primogênito que abre o seio materno. Segundo Números 3, versículo 47, o primogênito era resgatado ao preço de 5 siclos. O resgate devia ser feito no mês em que se seguia ao nascimento. Números 18, 16. Desta vez quem devia agir era o pai, mas não se diz em nenhum lugar que ele devia apresentar ao menino no templo. Lucas não se interessa muito por esses ritos, mistura-os confusamente e inexatamente, fala de purificação deles. O único ponto que tem importância para ele é que o menino seja apresentado no templo como o pequeno Samuel fora apresentado por Ana, como se lê em 1 Samuel, capítulo 1, versículos 22 a 28. Certamente ele quer sugerir que também os pais de Jesus eram observantes da lei, profundamente enraizados que eram no povo de Israel. Outro tema dos Atos dos Apóstolos. Mas na oportunidade da apresentação é anunciado também, num paralelismo típico de Lucas, o tema das divisões no seio de Israel, é o que vamos ler no capítulo 2, versículo 34. Simeão, o profeta, o texto que se refere a ele vai do versículo 25 a 38. A lei que motiva a vinda dos pais de Jesus e o espírito que impele Simeão unem-se no coração da religião de Israel, isto é, no templo, para apontarem um novo Messias. Simeão, testemunha perfeita dos mais altos valores religiosos, esperava a consolação de Israel, isto é, a inauguração da era messiânica. O tema da consolação é particularmente caro ao deutor Isaías, a partir de Isaías 40, no livro da Consolação. E um dos títulos do Messias será o de Consolador. Como Isabel e Zacarias, repletos do Espírito,
Simeão identifica Jesus como o Cristo do Senhor, o Rei ungido por Deus para reinar sobre Israel e salvar o povo de Deus, como também lemos em 1 Samuel, capítulo 24, versículo 1. Versículo 7, aliás. Aquele que se avizinha da morte tem em seus braços toda a sua esperança. Esse é o caso de Simeão. E o cântico dele? O cântico de Simeão, também no belo estilo dos hinos bíblicos, já entrevê a missão de Jesus. O profeta já viu o sinal prometido, e com isto a longa espera do Messias chega ao fim. A salvação anunciada por Isaías, toda a carne verá a salvação de Deus, que é o que lemos em Isaías 40, versículo 5, Lucas capítulo 3, versículo 6, e também Zacarias fala disso, né? No capítulo 1, versículos 69, 71 e 77, no seu cântico. Então, esta salvação anunciada pelos profetas está em realização daqui por diante. Mas o horizonte ultrapassa o povo de Israel e se torna universal. Todos os povos são atingidos. Como disse Simeão, retomando o deutero Isaías, eu te ponho para farol das nações, para levares a minha salvação até os confins da terra. Isaías 42, 42, versículo 6 e também Isaías 49, versículo 6. As palavras de Simeão trazem ainda ao espírito a imagem de Samuel, conservada nas antigas tradições agáticas judaicas. Por ocasião da apresentação do pequeno Samuel no templo, no cântico de Ana, reescrito pelo pseudo-Filon, a figura do profeta Samuel é em parte messianizada, com auxílio de exegese, com auxílio de expressões tiradas do deutero Isaías. Ana deu ao mundo a luz dos povos. Viva o profeta no meio do povo. Que ele seja por muito tempo a luz desta nação. Mateus refletiu sobre o mistério de Jesus, menino, a partir da figura de Moisés. Lucas, a partir da de Samuel. A dupla profecia de Simeão, nos versículos 34 e 35, é difícil de entender. É o anúncio último da narrativa da infância. Como elementos deste esquema, podemos apontar o espanto dos pais de Jesus, medo nas outras narrativas, a palavra eis, a alusão a um sinal contestado, que é alvo de contestação, e o reconhecimento do sinal realizado em Maria. A filha de Sião será dividida, dilacerada no mais profundo de seu ser. É novamente o tema bíblico da divisão dos corações, mas sem que se possa reconhecer uma citação precisa. Talvez haja inspiração a partir de Isaías 8,14 e 28,16. Podemos ver também em Lucas 20, versículos 17 e 18. Ou até o poema do servo sofredor, exaltado e desprezado. Lemos em Isaías 52, 13 a capítulo 53, 12. Toda a história gloriosa e humilhada de Jesus tem aqui sua expressão, como também toda a história de Israel, cindida pelo seu advento. Maria se encontrará no centro da batalha, lugar no qual o sinal da divisão se revelará com toda a sua intensidade, lugar daquele ferimento feito pela espada, na qual fala Êxodo capítulo 14, versículo 17, espada que divide Israel para só deixar um resto. E a parte
escolhida por Deus. Mas a divisão produz um novo nascimento. No desenrolar deste tema, Maria será designada mãe do novo Israel. Lucas e a tradição que o precede insistem, todavia, mais na ferida e na provocação que farão de Maria a mãe dos crentes. Israel está dividido e Maria, a filha de Sião, o está ainda mais. Devemos constatar, embora com certa surpresa, que os evangelhos sublinham várias vezes e distanciam o distanciamento de Jesus em relação a Maria. Os pais ficam surpresos e atônitos, é o que lemos no capítulo 2, versículo 33 a 48. E não compreendem. Maria será tratada por Jesus até com certa reserva. A sua fé não foi isenta de dificuldade até os pés da cruz. É justamente por causa desta provação superada que ela estará presente no coração da igreja nascente, conforme nós vamos ler em Atos capítulo 1, versículo 14. Neste ponto, o pensamento teológico de Lucas se mostrou mais penetrante do que o de Marcos, até o de Paulo, que não valorizaram a presença de Maria. Passemos agora para a profecia de Ana de Lucas, não a Ana, mãe de Samuel. Textos e tempos completamente distintos, não vamos confundir. Depois do profeta vem a profetisa. Lucas indica seu nome, o mesmo que o da mãe do pequeno Samuel, uma mulher que temia a Deus desde a sua juventude. Tinha 84 anos, idade excepcional na época. Era uma viúva muito piedosa, que participava do culto dia e noite. Lucas talvez aumente um pouco aqui, né? Em suma, o ideal da viúva cristã, da qual fala a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 5, ela também aponta o Messias. As duas testemunhas exigidas pela lei, conforme Deuteronômio capítulo 19, versículo 15, reconhecem o acontecimento da era da salvação. Lucas, que nunca perde a oportunidade de falar das mulheres, traz com prazer o breve testemunho de Ana. Depois da sombria profecia de Simeão, a figura de Ana vem como um sorriso. Comparemos finalmente o versículo sobre o nascimento de Jesus, capítulo 2, versículo 40, com o que se refere ao crescimento de João, capítulo 1, versículo 80. A ênfase desta vez está na sabedoria e na graça de Deus. Comparar com capítulo 1, versículo 66. O termo sabedoria volta em Lucas 2, 52, no fim de outra parte do díptico das visitas ao templo. Sabedoria é uma palavra muito forte que significava na época o que significa para nós a palavra cultura. Lucas insiste nesse tema. Vai atravessar o texto do Evangelho em capítulo 7, versículo 35, capítulo 11, versículo 31 a 49, capítulo 21, versículo 15, e depois em Atos, capítulo 6, versículo 3 e 10, capítulo 7, versículo 10 e capítulo 19, versículo 22. Enfim, a sabedoria era na época o ideal dos escribas e dos doutores, que se davam o título de sábios. A dupla alusão à sabedoria de Jesus, que se contrapõe à dos doutores, é cheia de acontecimentos, cheia de sentidos, em conformidade com os paralelismos antitéticos de Lucas. Nos encaminhando para o final,
Chegamos em Lucas capítulo 2, versículos 41 a 52, é Jesus entre os doutores, mais uma vez no templo. Depois nós nos encontramos no próximo vídeo. Fica com Deus, sob a unção do Espírito Santo. Até mais.